Evangelho, segunda-feira da terceira semana do tempo da Quaresma, hoje memória facultativa de São João de Ávila, sacerdote, e São João de Deus, religioso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Jerusalém. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre a qual a cidade está construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da terceira semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia de hoje nos leva para o 4º capítulo do Evangelho de São Lucas. Jesus está visitando a cidade de Nazaré e anunciando o Evangelho na sua cidade natal. E no dia de sábado entra na sinagoga e toma nas mãos o rolo contendo os escritos do profeta Isaías e começa a proclamá-lo, dizendo que se cumpriu aquela palavra do Senhor. E daí inicia-se o discurso que hoje temos a sua última parte, a parte conclusiva desse discurso do Senhor. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Jesus toma sobre si não a identidade dos profetas, mas ele toma sobre si a memória e também o testemunho de todos os profetas que foram enviados pelo Pai à casa de Israel para chamá-los ao caminho de conversão. Todos os profetas que o Senhor enviou sofreram sempre, de maneira muito intensa, o repúdio de seus ouvintes. Se lembramos da parábola dos vinhateiros, o Senhor, o proprietário da terra, envia os seus empregados para que recolham os frutos. E depois os vinhateiros tratam eles mal, e o Senhor envia, esse proprietário envia outros, e mais outros, e mais outros, em maior número. Já não mais apenas para recolher os frutos, pois a injustiça deles havia se tornado evidente. Agora os empregados vão para chamá-los à conversão. Se antes era para que se cumprisse a justiça, agora, mais do que nunca, para que haja um caminho de conversão, pois os corações daqueles empregados já estavam na impiedade e na injustiça. O grande sofrimento que passou os profetas ao longo da história da tradição foi o fato de dividirem com Deus a sua mesma sorte. Como assim, Padre? Como Deus foi rejeitado, também os profetas sofreram uma dura e difícil rejeição da parte do povo. E que experiência pesada, meus irmãos, não é? Deus envia seus profetas para a salvação dos homens, envia seus profetas a fim de que eles, voltando ao caminho do Senhor e se convertendo, recebessem a sua bênção e permanecessem em comunhão. Mas eles não foram ouvidos. O drama
que marca a experiência dos profetas de Israel é que não foram acolhidos ao anunciarem em nome de Deus a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor era que aquele povo se convertesse e vivesse. Dramático isso, né? Quando Deus fez uma proposta que não fosse boa para a gente, como poderíamos, diante de uma oferta tão generosa, recusarmos aquilo que o Senhor nos propõe? Ele nos faz a proposta de 100 para 1. Todo aquele que renunciar ou que entregar algo nessa vida, receberá 100 vezes mais. Como alguém recusaria uma proposta de bom mercado? Porém, no Evangelho de hoje, nós estamos vendo de maneira categórica que os ouvintes que estão presentes na sinagoga são capazes de admirar-se com as palavras de Jesus, mas não são capazes de acolher essa palavra para si. Ou seja, não são capazes, na sua liberdade, de escolher Deus. Ao tomar sobre si a mesma sorte dos profetas, ao proclamar a sentença que define para o Senhor uma sorte similar à dos seus profetas, primeiro o Senhor confirma que a palavra de todos os profetas foi uma palavra eficaz e que veio do Senhor. E em segundo lugar, o Senhor se coloca como entrega de amor por cada um de nós. Deus está enviando o seu Filho, que é o Verbo, para homens que estão com os ouvidos fechados. Com que amor o Senhor não insiste na sua obra de misericórdia, em não querer perder nenhuma das almas que lhe foram confiadas. Olhando, um poderia dizer, nossa, mas que grande perda de tempo. Como ele enviaria o seu filho, ou seja, quanto maior a resistência do coração deles, maior é a eloquência de Deus, quanto maior a obstinação em resistir à vontade do Senhor ou à proposta do Senhor, mais o Senhor vai se enternecendo e no seu infinito amor procura alcançar o homem e o seu coração. A palavra que Jesus fala não podemos, de uma maneira ingênua, entender como sendo uma grande bronca, um grande carão que Jesus está dando. Mas ela é palavra de conversão. Pois o povo já sabia que estava ouvindo Jesus, o destino dramático que tocou a cada um daqueles que recusou ou que recusaram a vinda de cada um dos profetas. E as palavras do Antigo Testamento são muito duras para todos aqueles que, com a cerviz enrijecida, não ouviram e não se dobraram diante do Senhor. Então a palavra de Jesus é um chamado de conversão para eles. Não podemos olhar como sendo um carão, não? Só pura e simplesmente, porque eles conheciam os feitos de Jesus já realizados na região da Galileia. A notícia a respeito de Jesus tinha um mínimo conhecimento, pois o Senhor já havia começado a sua pregação na região da Galileia. Conduzido com a força do Espírito Santo, o Senhor realizava diante dos homens os sinais messiânicos. Muito bem, temos os sinais, temos a palavra que aquece o nosso coração, falta apenas deixar-se inspirar por Deus. E o Senhor vem na sinagoga, no momento da celebração ritual, onde está se cumprindo o culto, e ali, naquele momento, ele fala ao seu povo e confirma a profecia de Isaías. É Cristo Jesus a confirmação de todas as profecias realizadas, pois todas elas chamaram Israel para uma aliança definitiva, chamaram Israel num caminho de conversão para uma aliança definitiva.
podemos dizer que hoje, nessa segunda-feira, temos a chance de recuperar a luz do que ouvimos ontem a respeito da oração. Esse tema que pode nos acompanhar durante a continuidade dessa terceira semana. Rezar em ato não apenas de ação de graças, mas de reconhecimento do amor misericordioso do Senhor que confirma a sua palavra por nós. Ele nos entregou uma palavra de vida e nos quer vivos. Deus se entregou por nós, para que vivamos, não para que venhamos a perecer. Ele se entregou por nós, para que pudéssemos ser seus, para que o nosso coração possa guardar a sua palavra. Por isso dizer diante do Senhor, Senhor, eu quero guardar a sua palavra no meu coração. E tenho necessidade, Senhor, de ter essa palavra para mim. E aprender também a abandonarmos na providência de Deus. Reconhecendo que o Senhor, veja, estamos ali em Nazaré. Provavelmente a família de Jesus era conhecida de todos aqueles que ali estavam. E ao mesmo tempo, não apenas conheciam a família de Jesus, mas conheciam também um pouco de sua história. E eu tenho certeza, meus irmãos, que o silêncio, a piedade, o recolhimento, a vida na verdade, a misericórdia, a fraternidade, o zelo pelas coisas de Deus, o testemunho da caridade, tudo isso era muito presente na vida da Virgem Santíssima e de São José e de Jesus, de Nosso Senhor. Como assim aqueles que convivem ao entorno não conseguem recolher esses sinais de Deus? Pois na Virgem Santíssima estavam presentes todas as virtudes na máxima potência da expressão de cada uma delas. E Jesus é a própria fonte de toda a graça, de todas as virtudes. Muito bem. Como assim convivemos e não temos olhos para ver? Como assim convivemos e nossos ouvidos não recolhem palavras de sabedoria vinda de lábios cujos corações são tão consagrados e entregues a Deus? Entendem? Às vezes reclamamos que na oração não ouvimos, não sentimos Jesus, não conseguimos recolher com consistência uma palavra do Senhor, mas, bom, e como será que nós estamos convivendo no cotidiano? Também a população de Nazaré conviveu por anos ao lado de Jesus, da Virgem Santíssima, e, meu Deus do céu, não recolheram isso. Se escandalizam diante daquilo que o Senhor anuncia e faz. Mas não era para existir ali ao menos um coração que batesse de modo mais ardente para dizer: é verdade. Bem que eu percebia que existia algo de diferente nessa família. É o mínimo que poderíamos dizer, porque é impossível que a Virgem Santíssima e Nosso Senhor, acompanhados de São José, não tivessem deixado grandes testemunhos a respeito da presença e do poder de Deus. Peçamos, meus irmãos, peçamos para que as nossas comunidades paroquiais não sejam como essa Assembleia de Nazaré. Peçamos a Deus a graça de termos um coração sensível e dócil para recolher todos os sinais que Ele nos der da sua presença ao longo da vida. E aqui queria recordar com vocês, hoje, duas memórias tão bonitas e que ao mesmo tempo a liturgia, sabe, a liturgia ela tem isso que é de uma beleza única.
e não canso de dizer, ao longo da nossa vida convivemos com homens e mulheres santos. E o Senhor nos deu essa graça de conviver ao lado de homens e mulheres santos para que nós possamos também desejar e escolher a santidade como projeto de vida. Estamos no 1550, ano da morte, deixa eu pegar aqui, de São João de Deus, fundador de uma grande comunidade, de uma grande congregação religiosa que se ocupou da assistência hospitalar aos enfermos na região da Espanha, de origem portuguesa. São João de Deus a gente pode dizer que foi um homem que foi de tudo um pouco nessa vida. Trabalhou, com 8 anos já saiu de casa, ainda pequenininho, deixou a região de Portugal, foi concluir sua vida, anos mais tarde, na Espanha. E trabalhou de tudo, fez de tudo um pouco, desde servente a auxiliar nos hospitais, também foi soldado, por um período trabalhou na força militar. Mas, olha que interessante, um dia ouvindo as pregações de São João de Ávila, sacerdote, São João de Ávila, espanhol, proclamado pelo Papa Bento XVI como doutor da Igreja, ele é o patrono dos sacerdotes na Espanha. Assim como temos São João Maria Vianney, que de modo geral é o patrono para todo o clero diocesano, São João de Ávila tem esse peso para a Igreja da Espanha. Ele faleceu no 1569. Se olharmos bem essas duas datas, estamos poucos anos depois do início da presença portuguesa no Brasil. Veja, e aquele período, Portugal e Espanha tinham homens de grande expoente. O mesmo período que vai acompanhar também Santo Inácio de Loyola, período onde vai passar também São Francisco Xavier, período onde vai passar na Itália São Filippo Neri e tantos outros santos que marcaram a história da Igreja no início do 1500. O que teve em comum entre esses dois santos? Muito bem, São João de Deus se converteu ouvindo uma das pregações de São João de Ávila. São João de Ávila, de uma família nobre e de origem judaica, após a morte de seus pais, decidiu, ele que tinha sido muito bem cuidado e orientado por seus pais na fé cristã, que o fizeram estudar e se tornar um grande amigo e devoto da Virgem Maria e dos santos e santas. Olha aí, é muito comum a gente ver festas de aniversário mostrando super-heróis, que são os super-heróis que apaixonam as nossas crianças pelos seus superpoderes, pelo seu altruísmo, pela sua disposição quase plenária, pela promoção do bem e o cuidado do próximo. Muito bem. E quantos santos e santas de Deus nós temos que realizaram também heroicamente grandes atos de amor, sustentados e amparados unicamente pela fé, pelo socorro da providência de Deus, como é o caso de São João de Deus. E é muito interessante porque hoje na Liturgia das Horas, o trecho de sua carta, chega a um ponto onde ele diz: eu sinto até vergonha de sair na rua por tantas dívidas que eu tenho na praça, contraídas por causa dos enfermos e de todos aqueles que batem a minha porta, que batem a nossa porta, e o coração urge por poder ajudá-los e não tem como virar as costas para eles. Mas eu confio na providência, que o Senhor, de alguma forma, como até hoje sempre vem em nosso socorro, há de vir até o final. Mas a sua obra não deixará de acontecer. Que fé desse homem, que começando sem recursos e passando por severas dificuldades, não esmoreceu,
e foi adiante na sua obra, inspirada por Deus, de cuidado pelos enfermos, pelos abandonados, pelos doentes, pelos moribundos. E tudo começou ouvindo a pregação de São João de Ávila, que após o falecimento de seus pais, como o padre estava dizendo, dedicou-se aos estudos e posteriormente se tornou discípulo de um grande professor e homem de Deus chamado Domingos de Soto, e recebeu a ordenação sacerdotal e passou a ser então um dos grandes pregadores que cuidou da formação do clero. Estamos no período da Contra-Reforma, da instituição dos seminários, mas ao mesmo tempo foi um que arrastou centenas e milhares de almas para junto do Senhor, que ajudou centenas e milhares de almas a voltarem a professar a fé e a permanecerem unidos a Cristo. Ensinou centenas e milhares de homens e mulheres a rezarem, a confiarem no Senhor, a recolherem os sinais de Nazaré. Entendem? Percebem essa semelhança? São João de Deus, ao ouvir São João de Ávila, ele não era de espanhol, ele era português, mas estava naquele momento junto com as multidões que iam ouvir aquele santo sacerdote que ensinava sobre a palavra de Deus e ensinava o povo a rezar, rezando com eles. E pronto, aquele dia foi decisivo. São João de Deus recolheu tão pouco das palavras ouvidas de São João de Ávila, mas foi o suficiente para que se revolucionasse a sua inteira história de vida. E assim, aqui na Terra, ainda que não tenham laços, e ainda que os laços entre eles não tenham sido estreitados ao máximo que nós possamos imaginar, foram grandes amigos, pois a palavra de um edificou o processo de conversão de outro, e depois o testemunho de caridade, de fraternidade, o testemunho de amor ao próximo de São João de Deus, por sua vez, edificou São João de Ávila, que talvez não soubesse nem da conversão daquele jovem, mas aquele jovem mais tarde foi referência também para o seu coração para louvar e bendizer a Deus. Percebem aqui a sensibilidade? Peçamos ao Senhor que entre nós, entre a nossa família cristã, haja essa grande sensibilidade dos corações e ouvidos abertos para recolher o testemunho de Deus acontecendo à nossa volta, de maneira que o nosso coração possa confirmar a profissão de fé no nome do Senhor e possa também, nas mãos do Senhor, sob o socorro da providência, ser testemunho da vida que Deus semeia entre nós. Veja que de um momento a outro foi marcante a mudança do comportamento daqueles que estavam na sinagoga, mas Jesus evocou um exemplo fortíssimo. Aquela mulher de Sarepta, aquela mulher que não conhecia a tradição de Israel, recebeu o profeta Elias. Enquanto Israel ouviu a pregação de Elias, durante o período em que parte para o deserto, visita essa senhora que o reconhece como homem de Deus, e suas poucas palavras, sem a tradição de Israel que as sustentassem em seu valor profético, foram acolhidas profeticamente pelo coração daquela mulher que reconheceu nele não apenas o homem de Deus, mas uma palavra eficaz vindo da parte de Deus. E fez opção pela sua voz, e confiou, e com fé cumpriu aquilo que o homem de Deus, que Elias, lhe disse. Como foi zelosa pela palavra do profeta, que era a palavra do próprio Deus, que chegava até ela, Deus a abençoou e multiplicou a sua vida, que estava condenada aos próximos 3 dias. Como ela mesma diz, prepararei um pão para mim e para meu filho e esperaremos a morte. E Deus trouxe a vida para ela. Que o bom Deus nos dê a sensibilidade durante essa semana para recolhermos os testemunhos e os sinais. Elias foi um forasteiro que veio
e com tão pouco a vida daquela mulher se transformou. São João de Deus ouviu tão pouco, não acompanhou longamente as pregações de São João de Ávila, mas o pouco que ele ouviu foi suficiente para revolucionar a sua vida. E anos mais tarde, o testemunho daquele jovem ecoava no coração e nos ouvidos de São João de Ávila, que bendizia e glorificava a Deus onipotente e testemunhava, inclusive, as obras da misericórdia de Deus realizadas por aquele jovem, São João de Deus, que um dia, ouvindo a sua pregação, se converteu. Que nós possamos ser um para os outros fonte da qual emana não apenas o testemunho, mas o eco dessa palavra do Senhor, que possa permanecer no coração de nossos irmãos e nós possamos depois glorificar juntos por todas as graças que o Senhor nos concedeu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São João de Deus e pela intercessão de São João de Ávila, pela intercessão de São José e de Santa Teresa d'Ávila e da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.